pessoal! O pessoal tá entrando! Ah! Diz oi! Eu sou o Pedro! Nossa! Que legal! Diz que tu veio abrir a live. Conta pras pessoas que tu veio abrir a live hoje. Ele veio abrir a live com a mamãe! O pessoal já tá entrando, sejam muito bem-vindos. A nossa live de quinta-feira e hoje tá incrível! Dá tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Tchau, amor! Até depois! Vou sair depois. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, muito frio onde vocês estão? Tudo certo por aí? Esperar o pessoal aí se manifestar para me dizer se o meu som está funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Aí. O pessoal já está entrando. Nosso papo hoje é com ele, meu querido Denilson Maurer, direto de Marau. Seja bem-vinda, Lili, mais uma vez. Eles estão sempre aqui com a gente. A Magda. O pessoal já está entrando aí na live. Eu sei que hoje vai ser um sucesso, Denilson. Todo mundo quer te ouvir. Eu também estou super curiosa para fazer um bate-papo contigo. Antes de a gente iniciar aí, eu quero agradecer. Ah, obrigada. Ele está me dizendo que o som tá bom. Eu quero agradecer o pessoal do Galangal, aqui da cidade de Canela. Eles me mandaram uma teleentrega de uma sequência de sushi em casa, porque amanhã é meu aniversário, eu não vou estar na cidade, então o pessoal já se antecipou. Muito obrigada. Agradeço muito, pessoal. Que bom ver a Sami por aqui, Sami. Tudo certo, beijão. Saudade de você. Vamos já colocar ele aqui para nossa sala. Adri, seja super bem-vinda. Que bom que você está por aqui. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui com o Denilson. Aê! Me escuta bem? Olá, olá. Super boa noite, meu amigo. Gratidão por você ter aceito o nosso convite aí para bater esse papo hoje. Como é que tá as coisas aí por Marau? Tá friozinho aí também? Olá, olá. Prazer estar aqui falando contigo, com o pessoal que segue aí. Estamos aqui. Correria aí, uma chuvarada lá fora. Estamos quase andando de barco. Mas segue a vida, né? A gente de barco, a pé, de caminhão, a gente dá um jeito aí Sim. para seguir o caminho. O Pessoal, importante é não parar. com certeza. Deem aí para nós um ok se vocês estão ouvindo bem a mim e ao Denilson. O pessoal já tá entrando aqui. A live de hoje promete, Denilson. O pessoal tá assim muito curioso para te escutar falar e eu também. Mas antes de a gente iniciar aí o nosso bate-papo, eu quero realmente te agradecer de coração por ter aceito o convite, não só pela live, mas também por estar no nosso livro. Tu vai falar um pouquinho depois aí sobre o capítulo que tu escreveu no Educação e Gestão Financeira, coisas que ninguém te conta. Então, já vou deixar de cara aí para te se apresentar e falar para o pessoal quem é o Denilson, o que ele faz. E depois aí eu já tenho um monte de pergunta para te fazer, que eu também tenho umas dúvidas aí. Legal, legal. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre educação financeira. É sempre uma honra poder falar sobre esse tema. É a minha missão poder ajudar as pessoas a se entender melhor com os números, com o dinheiro, usar a ciência que está por trás do dinheiro. Poucas pessoas sabem que existe ciência, que existe conhecimento por trás do dinheiro. A grande maioria das pessoas passa a vida sem saber que isso existe. E desde que eu descobri que existe uma inteligência financeira e que essa inteligência financeira faz total diferença na vida das pessoas e que a tua vida financeira ela pode ser planejada, ela pode ser baseada no conhecimento, ela não precisa acontecer de acordo com as circunstâncias. Eu adotei isso como a minha missão e é sempre bom poder ter espaços para falar sobre isso e para daqui a pouco poder ajudar mais pessoas a se entender melhor e construir, se libertar dos processos que daqui a pouco não estão acontecendo na vida financeira de cada um. Então eu sou o Denilson, a minha missão é
de impactar positivamente as pessoas que estão ao meu redor, e eu utilizo para isso a ciência do dinheiro, eu utilizo a inteligência financeira, eu ajudo pessoas a construir independência financeira, utilizando dos conhecimentos dessa inteligência e de ativos de alta rentabilidade, que é o foco dos negócios que a gente tem aqui. Então, nesse processo a gente tem cursos, tem as possibilidades de investimento, e agora temos também os livros, um deles é o Educação Financeira, Coisas que Ninguém Te Conta, e eu também estou em processo de construção do meu livro autoral, que é Não Poupe, Ative, é um livro que traz o conceito na íntegra daquilo que eu levei um pouco para dentro da obra que a gente está escrevendo aí em conjunto. E agradeço também pelo convite, é muito bom poder levar o conhecimento sempre, e o livro é uma forma de registrar isso e levar para ainda mais pessoas. Tu sabe, até vou compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, que o Denilson, mesmo estando com uma demanda gigantérrima de trabalho e também com o livro autoral dele, ele tirou um tempinho para escrever com todo o carinho do mundo pra gente. Ficou magnífico o teu capítulo. Ele veio assim, ó, fechou o nosso livro como uma luva, porque o Denilson foi a última pessoa com o qual eu conversei, mas não menos importante, porque o assunto que ele trouxe é um pouquinho do que a gente vai debater aqui. Mas você não pode entregar o ouro, hein, Denilson? O ouro o pessoal vai ver lá nos nossos livros. Vamos deixar o ouro para depois, mas com certeza vai ter muita dica aqui hoje, pessoal, que você vai poder com certeza usar no seu dia a dia, e essa é a nossa missão de hoje. Bora lá então, meu amigo Denilson. É isso aí. A gente sempre, o conhecimento sobre dinheiro, seja sobre investimentos, às vezes as pessoas, quando elas pensam sobre dinheiro, elas acham que é simplesmente estudar sobre investimentos, e o conhecimento sobre dinheiro vem muito antes da palavra investimento, mas é muita coisa. E se você passar a tua vida só estudando sobre dinheiro, só estudando sobre essa área, você tem conteúdo para passar estudando. E eu sempre procuro, seja nas lives ou nos conteúdos que a gente entrega, sempre levar alguma coisa que é exclusiva daquele canal. E sem dúvida o livro vai ter lá uma partezinha que não vai estar em nenhum outro canal, e se você quiser entender o que é, vai ter que pegar o livro lá e ler para você entender e poder levar para a tua vida. E sempre trazendo conceitos de uma forma que a minha principal habilidade é pegar conhecimento de livros e transformar em ferramentas práticas para que você use no dia a dia. E lá dentro do livro vai ter uma ferramenta que é isso. Muito legal. Inclusive, o tema, quando a gente fala de finanças, né, Denilson, eu também, como educadora financeira, eu me deparo com essas situações diariamente. E eu sou uma fã do assunto, sou uma pessoa que leva a bandeira, porque a qualidade contribuir e a trazer conceitos atualizados e novos, até porque no meio de uma pandemia, como é que fica toda essa função de finanças, de investimentos? O pessoal está com nó na cabeça de como agir neste momento. Então, tu pode dar as tuas dicas aí, falar para o pessoal como é que a gente começa a entrar nesse mundo. Legal. Tá travando algumas vezes ali o teu áudio, mas a educação financeira, na verdade, ele não, a pessoa não deveria parar para olhar só quando está no meio da tempestade, né? Eu sempre falo que o melhor momento para você ter criado o teu planejamento financeiro era há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, dependendo da idade que você tem. Mas o segundo melhor momento é hoje. E o que vai fazer com que você, na próxima, se nessa pandemia, você não está da forma que você gostaria de estar, você não está com a segurança que você gostaria de ter, a única coisa que você pode fazer agora é se preparar para que, se eventualmente passar por situações próximas disso, você esteja em uma situação diferente. É claro que existe dentro da ciência do dinheiro, também existe isso, que é as ferramentas emergenciais, aquilo que você pode usar para esse tipo de situação,
que eu posso fazer quando eu já entrei numa situação que não estava prevista, fora do previsto, e eu não estou preparado ainda. Primeiro, tem uma coisa que todo mundo diz, conhecimento ninguém te tira, né? O conhecimento é o que vai te dar a condição de construir uma vida diferente lá na frente. E esse talvez seja o primeiro passo para qualquer resultado na nossa vida, e sem dúvida com o dinheiro não é diferente. O conhecimento, ele não é o todo, ele não é o resultado, mas ele é fundamental. Então, se você ainda não estudou sobre dinheiro, se você ainda não sabe o que é renda principal, renda extra, renda passiva, você não sabe o que é segurança, independência ou liberdade, não sabe quanto isso custa para você, daqui a pouco você não sabe o que é um ativo, o que é um passivo, você não tem ideia de como organizar os teus investimentos, onde colocar o dinheiro que você consegue poupar, você não tem um planejamento de receita claro. Se você não tem domínio sobre esses conceitos, não adianta também você se desesperar e achar que o mundo acabou para você. Não. Vai buscar conhecimento sobre isso. Vai estudar sobre dinheiro. E se você agora está numa situação de emergência, vai ter que usar as ferramentas que a gente tem aí para passar por ela, enquanto você estiver, vou usar uma palavra forte que talvez para alguns seja forte, para outros é comum, que é, se você está passando pelo inferno, continue andando. Se você parar, você não vai sair dali. Então, se está passando por uma situação que você não gostaria de estar, continue andando e se prepare para os próximos passos. E o primeiro passo dessa preparação é entender sobre dinheiro, estudar sobre dinheiro. E aí não importa se você vai ler livros, se você vai fazer cursos online, tem muita gente compartilhando conhecimento. O que você não pode fazer, que é uma coisa que inclusive eu percebo muito com as pessoas que fazem os processos de planejamento comigo, é se bloquear para aquilo que vai levar você para o próximo passo. Porque o dinheiro, o termo dinheiro, quando você escuta a palavra dinheiro, o que você sente? Para você é normal escutar a palavra dinheiro? Ou você sente alguma coisa de diferente? Algo te incomoda quando você escuta essa palavra? A palavra dinheiro, o dinheiro é apenas um meio de você executar coisas. O que você vai fazer com o dinheiro pode ser bom ou pode ser ruim. Ocorre que tudo que existe ao redor do dinheiro acaba criando um determinado nível de crença que a maioria das pessoas se bloqueiam. E eu tenho, inclusive, pessoas que vêm para o processo de planejamento e, para ter uma ideia, elas não conseguem nem colocar os números no planejamento. Tamanho é as crenças limitantes que ela tem relacionada a isso. Então, se permita começar a aprender sobre dinheiro. Assuma que daqui a pouco você ainda não teve acesso ao conhecimento que de fato vai levar você para o próximo passo. Existe sim ciência por trás do dinheiro, existe conhecimento. E se você começar a estudar esses termos que eu te falei aí no início dessa fala agora, esses termos da inteligência financeira, se você começar a estudar as pessoas que têm resultado financeiro, eu desafio você a pegar qualquer pessoa próxima de você que tenha resultado financeiro e vai estudar o que ela faz. Pode ser que ela não saiba desses termos. Pode ser que ela não tenha a mínima ideia do que é renda principal, renda extra, renda passiva. Ela não tem a mínima ideia do que é segurança, independência, liberdade. Ela não tem a mínima ideia do que são múltiplas fontes de receita, mas vai estudar o que ela faz na vida financeira dela. Você vai perceber que 5 ou 6 desses conceitos estão aplicados lá. Você vai perceber que as pessoas de resultado financeiro expressivo, elas têm múltiplas fontes, elas constroem ativos, elas têm o pensamento de que cada real que elas pegam é importante, cada real que você pega vai ajudar você a ter a vida que você quer ter lá na frente. E algumas pessoas ficam esperando, eu preciso ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão para aprender a investir, para aprender a fazer o dinheiro render, fazer ele trabalhar para mim. Tem que ser o contrário. Se você não aprender a cada real que você pega, fazer ele se multiplicar, chances são que você vai passar a vida inteira correndo atrás do dinheiro, trabalhando por ele e não fazendo ele trabalhar por você. Você precisa chegar num momento da tua vida que você vai inverter esse jogo. E agora a pandemia pode ser essa hora, porque o primeiro passo vai ser o conhecimento. Daqui a pouco essa é a oportunidade para você virar essa chave. Você perceber que daqui a pouco aquilo que você aprendeu ao longo da tua criação, e não tem nada de
culpar os teus pais pelo que eles deixaram de passar, porque para eles também ninguém passou, a responsabilidade é sua, você tem que assumir essa responsabilidade. Nós também tendemos a jogar a responsabilidade, devia ser ensinado na escola, devia ser ensinado em casa. Não, não está. O fato é, não se ensina na escola, não se aprende em casa, e não é culpa de quem está ensinando. A culpa é minha que não estou indo atrás do conhecimento. O conhecimento está aí para todo mundo. E quem decidir assumir que tem coisas para aprender sobre dinheiro e for lá e entender e aplicar na prática da vida dele, vai perceber que vai fazer toda a diferença e mais rápido do que você pensa. Quando você aplica os conceitos da forma certa, o resultado vem muito antes do que a maioria das pessoas acham. Eu tenho que passar a vida guardando dinheiro para viver bem lá na frente. Não é isso. Educação financeira é sobre como você viver bem agora e ainda assim construir a tua independência lá na frente. Denilson, eu vou aproveitar aqui para dar boa noite para o pessoal que está entrando. Tem gente de Santa Catarina, tem o pessoal dos Estados Unidos que está nos acompanhando. O pessoal é muito fiel, toda quinta-feira está aqui com a gente e hoje não é diferente. Muito obrigada. Oi aí para o pessoal que está participando. Apertem no coraçãozinho aqui, enviem no aviãozinho essa live para outras pessoas e tragam as pessoas aqui para nossa live, porque o assunto tá bom demais. Tem uma coisa que você falou em relação ali a não aprender, né? Realmente a gente não tem cultura e não é o nosso país, né? Tem dados estatísticos que mostram que o mundo não é educado financeiramente. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ia ser implementado nas escolas, quando a lei foi aprovada, para que se tivesse a cadeira de educação financeira lá no ensino já básico. Só que daí eu me questionei uma coisa: quem é que está ensinando esse pessoal a ensinar nas escolas? Então, acho que a gente ainda tem um grande desafio aí, falando de ensino de educação financeira já lá nas escolas, porque tem muita gente que vai precisar se preparar para poder ensinar. E isso é um dos nossos papéis, né, Denilson? Eu vejo que muita gente se bloqueia e tem medo, muitas vezes, de procurar ajuda. Porque falar de dinheiro, muitas vezes, mexe com ego, mexe com status. Então, tem gente que acaba preferindo... Eu não quero nem olhar para as minhas contas para não ter que enfrentar essa realidade. E tão pouco se permite procurar um profissional. Ele não tem o conhecimento, ele não sabe onde buscar. Busca um profissional de sua confiança, que você possa abrir o seu coração, abrir a sua caixa preta, que nem diz o nosso amigo Ricardo Catani, e trazer isso à tona e trabalhar isso, porque você não pode deixar que a situação tome conta. Você tem que tomar conta da situação. Então, se você que está nos ouvindo tem algum problema, se você não consegue sozinho, procure o Denilson, procure a mim, procure qualquer outro profissional que você acredite que vá conseguir te ajudar. Porque a gente está aqui para isso, a gente está preparado para te ajudar. E também, Denilson, tem uma coisa que tu fala que eu acho muito incrível. Inclusive, estou usando nos meus materiais de rádio e divulgação aí, que é uma frase que eu meio me chamou a atenção quando tu falou e faz todo sentido. Que a gente ensina a fazer o planejamento. A gente tem lá as nossas ferramentas, onde a gente coloca os números e é o nosso computador de bordo que nos guia. Só que o Denilson falou uma coisa um dia que eu fiquei prestando atenção numa live dele, que ele disse assim: essas informações do planejamento, eles não podem te limitar. Eles servem como um indicador, mas você não pode pegar e jogar a sua vida dentro daquela realidade. Isso é muito legal, porque realmente a gente bota lá quanto você recebe, quanto você investe, quanto você gasta, e aí você quer jogar dentro a sua vida financeira e de crescimento dentro daquela caixinha, e não é isso. A ideia ali é só te dar um parâmetro, justamente para você correr atrás e ser ainda mais próspero, entender que estratégias que você vai seguir para conquistar a vida que você sonha, não a vida que você tem. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso também, porque me chamou muita atenção o dia que eu ouvi você falando disso. Legal. Essa é uma das bases do meu trabalho. Você que está acompanhando aqui, se ficar até o final, eu vou deixar um presentinho para você lá no final lá do fechamento, que tem a ver com isso que a Júlia está falando. O presente que eu vou deixar tem a ver com isso. Se você prestar atenção no conteúdo originário sobre dinheiro, sobre inteligência financeira, você vai perceber que estudar sobre dinheiro não é sobre você ficar rico, não é sobre você ter múltiplas quantidades de dinheiro. É sobre você ter liberdade para você fazer o que você quiser. Então, na medida que desde que eu comecei a estudar a inteligência financeira, eu sempre segui essa linha
Na medida que você parte de um orçamento, eu tenho um orçamento e eu preciso viver dentro desse orçamento, você está fazendo o processo contrário. Você está criando uma limitação para você e você está dizendo, o meu limite é aqui. E o que é inteligência, isso não é liberdade. Isso não tem nada a ver com liberdade. Isso tem a ver com acumular. Eu estou guardando para viver algo lá na frente. Só que não é o que a inteligência financeira ensina nós a fazer. Se a gente prestar atenção, é o contrário. Eu gastar o menos que ganho é necessário? É um conceito básico. É um dos 3 pilares, conceitos básicos do dinheiro, da ciência do dinheiro. Mas se você ficar focado nisso, você vai estar limitado. Então, a metodologia que eu defendo e a linha de trabalho que eu defendo é a que você precisa partir da vida que você escolhe viver. Então, nós tendemos e isso é normal, lá no início da nossa vida profissional, a gente ocupa as oportunidades que vão aparecendo, né? E até tem uma frase que eu também sou um crítico dela, que é o cavalo encilhado, né? O cavalo encilhado só passa uma vez. Isso também é uma frase limitante, porque ela nos projeta para esperar uma oportunidade, e a primeira vez que alguém chega e oferece algo que naquele momento parece bom, nós tendemos a nos encaixar dentro daquilo e achar que aquilo é o cavalo encilhado. E desde do meu ensino médio lá, eu tenho o meu primeiro planejamento financeiro, eu fiz com 14 anos, quando eu estava no ensino médio. E nesse planejamento financeiro eu coloquei essa frase: cavalos encilhados não existem, eu preciso encilhar meu próprio cavalo. Porque eu escutava muito essa frase. E a partir do momento que eu entendi isso, eu projetei a vida que eu queria viver. E a partir da vida que eu quero viver, eu determino quanto ela custa. Ela custa 10 mil reais, ela custa 20 mil reais, ela custa 30 mil reais. Ok, se eu sei que ela custa 30 mil reais, aí sim eu volto lá para a ciência do dinheiro e vejo quanto que a ciência, quanto que o pessoal que estuda sobre dinheiro sugere que eu use para pagar as minhas contas de casa, quanto eles sugerem que eu use como minha gratificação, quanto que eles sugerem que eu use como os lazeres e sonhos de curto prazo, quanto que é doação, quanto que é investimento. Porque a partir do momento que eu tenho esse montante, a minha vida custa 10 mil, eu tenho condição de calcular todo o resto. E aí eu consigo saber em números quanto dinheiro eu preciso fazer. E aí eu faço o contrário. Eu vou lá para o meu planejamento de receitas e eu sei que eu preciso fazer pelo menos 30 mil reais para viver o padrão que eu escolhi viver. E aí existe uma frase americana que fosse traduzir para o nosso português seria não olhar para o vizinho, né? Um dos segredos do sucesso financeiro é não olhar para o vizinho, que eles chamam de não olhe para o Jones, não siga o Jones, que Jones é Dionysus, que vem de vizinho. E aí, o grande erro nosso é exatamente esse. Se você não define o seu padrão, se você não escolhe a vida que você quer viver, você vive a vida dos outros. Você gasta, você compra coisas quando alguém resolve fazer promoção para vender para você. Você gasta com coisas que você não planejou, você não colocou lá que você gostaria de viver aquilo. Você vive de... Você come o que o cardápio te deixa comer com o dinheiro que você tem, e não aquilo que você efetivamente teria vontade de comer. Exatamente. Então, a partir do momento que você pré-define o seu limite, você consegue calcular quanto dinheiro eu preciso fazer por mês para chegar nisso. Ok, e que ferramentas eu tenho para fazer? Eu consigo fazer isso agora? Se eu não consigo fazer isso agora, como é que eu posso projetar isso para executar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, não sei. Cada um vai ter os seus limites, cada um vai ter as suas ferramentas. E aí, se você não faz isso, você acaba vivendo dentro das circunstâncias e aí você é tomado pela ansiedade, porque nós vivemos numa comunidade consumista e o consumo patrocinado está aí para nos fazer gastar antes de fazer o dinheiro. E no momento que você caiu nesse looping, aí para você sair de lá, é uma corrida que não vai ser pequena, não vai ser fácil você retornar desse ciclo viciante que é, primeiro eu compro, depois eu vejo como pago,
Primeiro, eu vou encaixando a minha vida de acordo com as oportunidades que vão me oferecendo e eu não vou criando a vida que eu quero ter. E a partir do momento que você define, meu padrão de vida é esse, eu quero viver essa vida, ela custa 20 mil reais, eu consigo calcular quanto é a minha segurança financeira para essa vida, quanto é a minha independência, quanto é a minha liberdade. Eu consigo transformar isso em números, e aí eu tenho referências para toda a minha vida financeira, que é o modelo de trabalho que eu sigo. Eu crio o planejamento financeiro para a vida da pessoa. Eu não quero saber o que ela vai fazer amanhã, até vai precisar ela detalhar para ela ter clareza do que ela vai fazer amanhã, mas eu quero que ela pense a vida toda, a vida financeira dela, e ela crie a vida que ela gostaria de viver, a vida que ela sonha em viver e não a vida que as circunstâncias ela a ter. Então, Muito basicamente legal. é essa a ideia. Você assumir a responsabilidade pela tua vida financeira, quanto ela custa, e aí sim você vai construir ela. E depois que você entender todo esse processo, é sua obrigação também levar isso para dentro da sua casa e ensinar os seus filhos. Porque se a nossa geração, se a geração passada não tiver a oportunidade de estar aprendendo tão quanto estamos aprendendo hoje, é nossa obrigação deixar esse legado para as pessoas que estão vindo aí, para as próximas gerações, né, Denilson? Quando você olha para o que faltou para você, você tem a oportunidade de preencher essa lacuna. Sempre que está te faltando algo, é uma oportunidade de você ocupar esse espaço ou até ganhar dinheiro com isso. Você pode transformar isso na tua profissão, Negócio, porque claro. se você ensina alguém sobre algo que faz diferença na vida dela, você tem uma oportunidade de negócio na mão. Ou você pode fazer, no caso da tua família, dos teus filhos, para mudar, para que eles tenham uma condição diferente daquilo que você teve. É verdade. Isso é deixar legado e não tentar fazer o que a maioria das pessoas tendem a fazer. Eu faltou dinheiro na minha infância, eu vou dar dinheiro para o meu filho. Não, se faltou dinheiro na tua infância, ensine educação financeira para o teu filho. É verdade. O Ronaldo tá dizendo aqui que gostou muito de ti, ó. Já é teu fã, já conquistou a galera aí. E ele disse que se não tiver como encilhar o cavalo, vai a pé mesmo. É isso aí. Acha Exatamente. solução para o seu problema. Muito legal. E uma outra coisa também que eu vejo, Denilson, o pessoal hoje tem muita gente que deixa o dinheiro na poupança, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de achar bons investimentos em renda fixa. Com a Selic baixa, fica bem mais complicada. O que tu pode indicar para o pessoal a respeito de investimento? Como eu faço meu dinheiro crescer? Como é que é essa ciência? Tu deixou no convite que tu fez para o pessoal hoje, tu deixou 3 pilares. Fala um pouquinho deles aí pra gente. Legal. São duas coisas diferentes. O mundo dos investimentos é uma coisa e os 3 pilares sobre o processo da construção financeira é outra. Basicamente, a construção de resultado financeiro ela tem os aspectos técnicos. Tem algumas áreas da vida que você consegue conduzir sem ter tanto conhecimento técnico. Mas na vida financeira é praticamente impossível você construir resultados sem você entender pelo menos o básico sobre dinheiro. Então o primeiro passo para você mudar alguma coisa no teu resultado financeiro, você precisa entender sobre os aspectos técnicos do dinheiro. E o que entra dentro de aspectos técnicos do dinheiro? Entra o que eu falei antes, que são os conceitos básicos de como você organizar a receita, como você organizar a despesa, como você calcular cada uma das etapas, se entender em que fase da tua vida você está. Isso é antes de investimentos. E aí tem a segunda parte, depois que você entendeu tudo isso, finalmente você vai entender como fazer sobrar dinheiro. O dia que você fizer isso, você vai ter condição de criar investimentos. Aí sim você vai ter que buscar conhecimento sobre investimentos. Eu estava assistindo ontem uma live do Roberto Navarro, que é um dos caras que eu sigo, e ele estava falando sobre o curso da XP, que foi lançado em 2017, em que a XP estava ensinando a investir em renda variável, no caso, estava ensinando a investir em ações, e eles venderam mais de 1 milhão de cópias do treinamento, e tinha 500 mil pessoas que tinham conta na XP. Ou seja, 500 mil pessoas compraram sem ter dinheiro para investir.
E isso é uma evidência clara de não ter o entendimento sobre as fases da vida financeira. Não tenho o entendimento da fase que eu estou. Se eu estou na fase de preparação, não adianta eu querer saber sobre investimento, porque eu ainda não vou ter dinheiro para investir. Então eu tenho que entender sobre os aspectos da fase da preparação. Isso é conhecimento técnico sobre dinheiro. Aí eu consegui acumular algum capital, já tenho dinheiro na poupança. Legal, agora sim você vai ter que se especializar sobre o outro lado técnico do dinheiro, que é sobre investimentos. E aí, sobre investimentos, eu sempre falo que se você ficar na renda fixa, você não vai construir independência. Você precisa dominar ao longo da tua vida pelo menos um ativo de alta rentabilidade. Eu gosto de usar o modelo americano de análise de investimento, em que eles dividem em 3 grupos. A análise risco-retorno é dividida em 3 grandes grupos, em que os 2 primeiros grupos, o primeiro grupo é os renda fixas, o segundo grupo é os ativos de proteção, que vai ter renda fixa e vai ter renda variável ali no meio, e o terceiro grupo é o mercado 100% de renda variável, que são os ativos de alta rentabilidade. Ao longo da tua vida, se você quiser construir independência financeira, você precisa dominar pelo menos um ativo de alta rentabilidade. Pode ser que esse ativo não seja do mercado financeiro, pode ser que seja um negócio, vai funcionar da mesma forma, mas precisa ter um ativo de alta rentabilidade. Antes de falar dos outros 2 pilares, já que eu estou falando de investimentos, vou falar um pouquinho sobre isso, já que tu tinha me perguntado lá no início da fala. O mundo dos investimentos ele é bastante complexo. Também, se você entrar só ali e começar a estudar, você vai entender que existem inúmeros tipos de fundos. Vai estudar renda fixa, você vai ver que tem 7 ou 8 características de renda fixa. Dentro dessas 7 ou 8, tem múltiplos aspectos para você entender. O que eu sugiro de você fazer? Se você já tem o teu planejamento financeiro, você provavelmente já tem clareza da etapa da vida que você está. Se você ainda não tem, você precisa fazer para saber a qual fase você está e aonde você quer chegar. A partir do momento que você tem essa clareza, você vai entender. Você está na fase de construção. Fase de construção, você precisa ter a maior parte dos teus ativos em ativos que ajudam a construir. Construção. Então, você precisa ter ativos que tragam rentabilidade para você. E, da boa, você não vai conseguir fazer isso com renda fixa. Você não vai conseguir fazer isso agora com renda fixa. Você vai ter que aprender ou buscar alguém que domina algum produto que te entregue um pouco mais de previsibilidade na renda variável. Então, dentro das possibilidades, ou você... Tudo na vida é assim. Ou você paga alguém para fazer, ou você dedica tempo para aprender sobre como fazer. Então, se você tem tempo, naturalmente, você pode buscar o conhecimento se você abrir conta em uma corretora, qualquer corretora. Você pode escolher a corretora. Eu trabalho com a XP porque toda a minha formação foi com eles, mas independente da corretora que você for trabalhar, quando você abre conta, lá está todos os produtos e lá tem muito conhecimento. Se você só abre conta na corretora e for lá e estudar sobre os ativos, você vai ter o conhecimento necessário para dar os teus primeiros passos. E aí o que eu sugiro? Se você não quer ir tão a fundo, porque dentro de renda variável existe um primeiro grupo de renda variável que é os grupos de fundos em renda variável. Aí entra fundos multimercado, fundos de ações e os fundos de renda variável de maneira geral. Não considera os que estão, porque tem alguns que as pessoas dizem fixos, mas não são tão fixos assim, que é, por exemplo, os que são amarrados nos índices. Ou é amarrado no CDI, é 120% de CDI, 90% de CDI, o pessoal chama de renda fixa, mas não é renda fixa, porque o CDI é variável. Então, é renda variável, mas não vai pagar o que você precisa que eles paguem. Se você não quer aprender sobre trading, sobre negociação, não quer ser um trader, não quer um conhecimento um pouco mais avançado, você pode ficar só nos fundos. Você pode se especializar em fundos de investimentos, mas estude fundos multimercado e fundo de ações, principalmente. O que é importante você entender nos fundos? São 3 aspectos: o gestor, o custodiante e as características do fundo. Se você entender esses 3 aspectos, estuda isso, analisa, investe em fundos que tenham mais de 3 anos de existência e analisa a rentabilidade dos últimos períodos. Só que em fundos de investimentos, você não pode investir dinheiro pensando em tirar amanhã. Você tem que investir de acordo com a característica do fundo.
Você vai lá e olha e entende que o fundo tem, nos meses iniciais do ano, a performance do fundo é menor. É característica do tipo de ativo que eles negociam. Estuda sobre qual ativo eles negociam, como é a distribuição desse fundo, quanto por cento em cada tipo de ativo está distribuído. E aí, se você comprar, você tem clareza de quais os meses que você vai ter mais resultado e qual é a média anual que você pode esperar disso. Pode ter variação? É claro que pode, mas você tem uma condição muito melhor de ter uma previsibilidade sobre o que você pode esperar. Isso falando de fundos, né? Se você está na fase de construção, se você vai, o montante da tua carteira que você vai direcionar para fundos, 40% fixo e 60% variável, ou 80% variável e 20% fixo na construção. Depois você inverte esse jogo, mas na construção você precisa de variável. Não, eu quero fazer crescer ainda mais, quero ser mais agressivo. Existem ativos que vão entregar muito mais resultado para você, mas naturalmente, quanto maior o resultado que você espera, maior o risco que você está correndo, risco, retorno. Existe um gráfico americano que traz todos os anos a análise risco e retorno de todos os mercados. Se você quiser ter mais conhecimento sobre isso, inclusive tem um vídeo no meu canal do YouTube, Denilson Mauro, procura lá, tem um vídeo onde eu estou falando sobre análise risco e retorno, você pode olhar lá, você vai entender um pouco melhor. E quanto maior a rentabilidade do ativo que você está buscando, também maior é o conhecimento que você tem que buscar sobre aquilo, maior é o domínio que você tem que ter. Hoje eu consigo trazer uma alta rentabilidade para a minha base de cliente, para a minha carteira de investimentos, mas eu passo o dia inteiro dentro do mercado. Eu estou o tempo todo ou estudando sobre o mercado ou fazendo alguma operação. E aí, naturalmente, a gente tem a oportunidade de aproveitar os ativos que estão em ciclo de alta. E também não adianta você querer estudar um ativo e achar que esse ativo vai entregar alta performance a vida toda. O mercado financeiro anda em ciclos e o ativo que hoje é o melhor, o ano que vem pode ser o pior dentro daquela característica. Os ativos andam em ciclo, o mercado anda em ciclo. Se você tem empresa, você sabe que a tua empresa também tem ciclos e você precisa entender disso. Os ciclos de Kondratiev, que a gente estuda lá na administração, eles são válidos. Kondratiev é um estudioso que defendia que tudo no mundo andava em ciclos, inclusive as empresas, e se você estudar sobre isso, você vai perceber que os ativos é exatamente assim. Então, é importante você ter essa clareza. Eu estou em que fase da minha vida? Qual é a minha próxima etapa? Onde eu quero chegar? Para você ter mais clareza do que estudar especificamente. O que pode te atrapalhar na construção depois que você tecnicamente tem o teu plano montado? Você tem o plano financeiro montado baseado na ciência do dinheiro, você tem lá todos os teus números com clareza. O que pode te atrapalhar? Tem outros dois aspectos que, de certa forma, eles podem até estar interligados, um pode dar origem ao outro, mas eu divido eles e trabalho eles de forma separada, que é o comportamento, os comportamentos que você tem em relação ao dinheiro. Se você construiu dívida, não adianta você querer, a maioria das pessoas, elas viciam em dívida. A pessoa que construiu dívida, ela vicia na dívida. E aí ela está com o CPF restrito lá, ela está pensando como que eu vou liberar o meu CPF para pegar um novo empréstimo. Ou seja, para construir uma nova dívida. Ela não pensa em como construir independência para não precisar mais de dívidas. Ela pensa em como pegar um novo para construir uma dívida nova, porque ela está viciada em dívida. E se ela não entender o comportamento por trás da dívida, qual é o comportamento relacionado ao dinheiro que faz com que ela desenvolva a dívida? E esse é o segundo pilar, os comportamentos. O que te falta, o que te levou a ter o resultado que você tem hoje? Se você não está satisfeito com ele, quais foram os comportamentos que te levaram ali? Provavelmente ali vai estar a resposta que vai fazer você virar a chave. O comportamento que você tem relacionado ao dinheiro hoje te trouxe para uma situação de endividamento? O que são esses comportamentos? Te falta disciplina? Te falta foco? Você tem algum vício que faz com que você compre, que você gaste mais do que recebe? O que é? Quais são os comportamentos que levam você a bagunçar a tua vida financeira? E além dos comportamentos, tem os aspectos...
o que que falta, né, Denilson? Porque às vezes as pessoas suprem a questão financeira com coisas que não tem nada a ver com dinheiro, mas essa falta ela é suprida com essa atitude de gastar. Num certo momento, para ela é super prazeroso ir lá fazer aquela compra, e isso depois se torna um pesadelo quando ela entra no ciclo das dívidas. Exatamente. Tem uma ferramenta extremamente simples que vai te ajudar facilmente a identificar isso, que é que você precisa de algumas coisas que provavelmente você não tenha. Quer dizer, é extremamente simples. Um papel em branco, uma caneta. As melhores armas para você mudar a tua vida financeira é um papel em branco e uma caneta ou um lápis. Eu brinco que não precisa ser um papel, pode ser uma tábua e um carvão. Vai funcionar da mesma forma. Mas em relação a isso, a comportamentos, pega um papel toda noite e anota onde você gastou o teu dinheiro. E depois que você anotou isso, você não precisa... Tem o pessoal que defende, tem o pessoal que diz para não fazer, a questão de anotar todas as despesas. Você precisa ter controle, mas eu sempre digo que anotar as despesas ou deixar de anotar não é o que vai deixar você independente ou vai fazer com que você não construa independência. Não faz diferença nenhuma. Ter o controle, sim, mas ter o controle existe diversas formas. Se você é um dominante, você vai ter uma forma de controlar a sua vida financeira. Se você é um conforme, é um cara que gosta de tudo certinho, vai querer anotar tudo nos mínimos detalhes. Vai funcionar para os dois. Ambos têm condição de ficar ricos se quiser. Mas você pega, anota, você foi tomar um café. Legal. O que está por trás do café? O que você queria no café? Alguns anos atrás, quando eu comecei essa jornada de trabalhar com dinheiro, na prática eu comecei comigo, né? Eu comecei porque eu estava completamente quebrado, eu tinha quebrado uma empresa, estava endividado porque eu quebrei a empresa, eu fiquei com uma dívida gigante que se eu continuasse trabalhando e gerando aquela receita, eu precisava trabalhar mais 20 anos sem comer e morando debaixo da ponte, só pagando as dívidas para chegar no 0 a 0. Eu consegui sair desse processo em 8 meses. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi essa, identificar o que estava por trás do dinheiro que eu gasto. Beleza, eu fui tomar um café no posto aqui, eu tenho meu escritório aqui, tem um posto que tem uma padaria dentro ali, eu vou ali tomar um café. Ok, o que está por trás do café? Eu, por exemplo, descobri que o café que eu ia tomar no posto era para satisfazer a minha vaidade. Quem já fez Enneagrama, se você já conhece Enneagrama, eu sou o perfil que é dominado pela vaidade no Enneagrama. Se você já fez, você sabe qual que é o perfil. Então, toda vez que eu ia tomar café, não era porque eu queria tomar o café, era porque eu me encontrava com pessoas importantes e isso abastecia a minha vaidade. No momento que eu identifiquei isso, eu comecei a me perguntar, tá, o que mais que eu posso fazer que vai substituir e que vai abastecer minha vaidade da mesma forma, mas que não vai me custar dinheiro? Porque o café no posto é 10, 12 reais toda vez que você vai. Se você vai 3 vezes no dia, são 36 reais todos os dias. O que eu posso fazer? Eu descobri uma coisa que trazia para mim a mesma sensação, que era fazer conteúdo na internet, na época no Facebook. Então, ao invés de ir tomar um café, eu fazia um vídeo falando sobre alguma coisa. E eu consegui substituir esse vício de ir lá tomar um café. E é isso que eu sugiro que você faça. Tudo que você gasta, anota e tenta identificar qual é a emoção que está por trás disso. O porquê que você está fazendo isso. E se pergunta, existe alguma coisa mais barata que vai trazer essa mesma emoção para mim? E chances são que você vai identificar várias coisas na tua vida que você pode substituir por coisas mais baratas. Daqui a pouco você vai almoçar num restaurante mais caro porque você se sente importante ou porque você se motiva. Mas daqui a pouco, se você lê um livro, você pode se motivar também. Só que o livro vai trazer conhecimento, não vai levar dinheiro de você. Então são coisas extremamente simples que você vai identificando comportamentos e emoções que te movem e que fazem com que você gaste ou deixe de gastar o teu dinheiro. E você não está se limitando. Você não está deixando de ir lá porque você precisa gastar menos, porque você precisa cortar, porque isso seria uma punição. Você está deixando de ir no restaurante porque você vai ler um livro. E esse livro vai fazer você
se tornar uma pessoa ainda mais reconhecida. Traz isso para o positivo. Corta a despesa, mas trazendo para o positivo. E sempre tem espaço para cortar a despesa, mas sem criar uma crença limitante dentro de você. Sempre existe uma forma diferente de fazer isso. Já que tu falou de livro e nós estávamos falando da XP, pessoal que está nos ouvindo aí, uma baita dica de leitura é o livro Na Raça, que conta a história do Guilherme. Todos os precalços que ele passou aí na XP, inclusive quando eu li o livro eu me identifiquei muito porque eu fiz um dos primeiros cursos da XP lá em 2009, quando eles começaram a lançar nas universidades, e eu fui uma das pessoas que fez o curso da XP, e depois conheci um pouquinho mais da história da XP também através do Roberto Navarro, porque também tenho formação com ICF, super admiro o trabalho do Roberto, acho ele fantástico nas finanças, e me identifiquei muito ali quando tu falou tanto da XP quanto do Roberto, porque realmente são pessoas que fazem muita diferença na vida das pessoas. Na minha, pelo menos, o Roberto foi fundamental, assim, como virada de chave, descobri que realmente eu amava trabalhar com finanças. Então, sou muito grata desde a primeira vez que eu pisei. Ficamos 7 dias em treinamento em Florianópolis, aí fazendo a formação, foi incrível. E depois mais 2 meses com a Raíssa, enfim, fazendo toda a certificação internacional, foi um processo muito bacana. Então, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, Na Raça é uma baita dica de leitura, que é realmente sensacional, que vai te mostrar um pouquinho aí da história do Guilherme da XP. Segue o baile aí, eu tô aqui só assim, ó, bah, que show, vai falando aí que o pessoal tá te escutando. É isso aí, a história da XP é magnífica, né? E eles têm, eu considero a XP como uma divisora de águas no mercado financeiro. Porque se você parar para pensar, alguns anos atrás, era praticamente guardado as 7 chaves, o conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre essa linha de investimento, principalmente no mercado de ações, né? E a XP foi pioneira nesse sentido de começar a largar esse conhecimento, abrir esse conhecimento. E eu entendo que tem pessoas que não gostam da XP por políticas internas que eles têm, mas tá tudo bem, é o negócio deles. Mas nesse sentido de abrir as portas do mercado financeiro, a XP foi uma das pioneiras a começar a trazer esse conhecimento e é importante porque hoje todos nós temos acesso aos produtos financeiros. Se você estudar um pouquinho, você vai entender como criar uma conta, você pode comprar os ativos que até poucos anos atrás pouquíssimas pessoas tinham domínio disso e as que tinham não ensinavam ninguém, né? E ter esse conhecimento democratizado é o que dá a condição de todos nós comprar ativos diferenciados e fazer o dinheiro trabalhar, mesmo que você tenha R$100, R$200, R$500, você conseguir construir um ativo que vai render um pouco mais do que deixar nos bancos, né? Os bancos, eles são feitos para eles ganhar dinheiro e não para fazer o teu dinheiro crescer. E se você Olha não aí, Diego, fugir, ó, não... Diego vai estar com uma missão gigantesca semana que vem, porque o Diego vai falar, o Diego Andreguetti está no livro contando um pouquinho sobre esse trabalho dos bancos, como é que a gente é democrático, né, Denilson? A gente bota É todo isso mundo aí. aqui para falar um pouquinho do seu ponto de vista. Então, o Diego vai ser o nosso participante da próxima semana e ele vai trazer o ponto de vista dele e dar todo esse feedback para a gente. Ele tem 9 anos de gerência de banco. Então, Que ele vai poder legal. nos contar tudo aí sobre a parte bancária. Diego, vem afiado, porque a galera vai vir afiada para te perguntar. É isso aí. Eu sempre falo que o banco ele está ali para cumprir o papel dele e certamente eles vão fazer o melhor para ter o resultado deles. E quem está ali na frente trabalhando vai estar sendo cobrado para bater as metas. Algumas vezes determinados produtos eles vão entregar o melhor produto, outras vezes eles vão entregar o que é a meta deles. E está tudo certo. Esse é o negócio deles. Ele não tem nada de errado com isso. O que está errado sou eu, que vou lá sentar na frente do gerente e pedir informação para ele, ao invés de buscar o conhecimento e sentar na frente dele e dizer, eu quero o produto A, porque é o produto A que vai atender a minha A minha necessidade. demanda. É Isso. verdade. Você precisa inverter esse jogo, você precisa assumir a responsabilidade. A responsabilidade, por exemplo, eu já tive um cliente que comprou índice agora, no pior momento, ele comprou no topo, e aí hoje ele culpa o assessor que disse para ele que era para comprar. Mas a culpa não é do assessor, a culpa é dele que comprou, né? O assessor estava fazendo o trabalho dele, quanto mais negociação ele fizesse, mais o assessor vai ganhar dinheiro lá com as taxas.
E o assessor não quer ver o dinheiro parado, o assessor quer ver o dinheiro rendendo. Quem comprou errado foi ele, que não soube fazer análise. E se você assume a responsabilidade, você entende sobre isso, você constrói resultado diferenciado na tua vida. Então, falando um pouquinho mais do terceiro aspecto, falei do técnico, falei do comportamental, o terceiro é o emocional, por isso que eu digo que eles podem estar ligados com comportamento e emoções estão, de certa forma, ligados, né? Mas o emocional em relação ao dinheiro entra em dois aspectos. Entra nesse aspecto de você conseguir 95%, 90% ou 95% do que a gente faz tem a ver com emoções, tem a ver com o nosso subconsciente. E quanto mais você conseguir linkar o teu lado racional do dinheiro, os teus objetivos que são racionais, os teus números, com emoções verdadeiras dentro de você, maiores são as chances de você conseguir alcançar aquele resultado. Então, pode ser que você tenha o teu plano financeiro muito claro, você tem exatamente quanto precisa fazer de dinheiro, quanto precisa investir por mês, que tipo de ativo, você domina todos os ativos, e mesmo assim você não consegue criar o resultado. Mesmo assim você não consegue evoluir na tua vida financeira. O que pode estar te bloqueando? As emoções. Você pode ter emoções que estão bloqueando você de chegar ao próximo passo, ou você não está linkando as emoções certas com o teu objetivo, você está com algum bloqueio emocional. Então, esse é o terceiro pilar, você precisa se entender com as tuas emoções. O que te motiva, o que te desmotiva, qual é a emoção que te governa, para eu poder dominar a minha vaidade e não fazer com que ela faça com que eu gaste mais com ela. Se eu sou dominado por uma outra emoção, eu poder se entender com ela e trazer ela para que ela trabalhe ao meu favor na vida financeira e não que ela derrube o meu resultado. Então eu preciso entender esse lado e eu também preciso fazer com que o meu subconsciente trabalhe ao meu favor. Como é que eu faço isso? Aí tem o pessoal que estuda e que gosta aí da lei da atração, né? Tem muito a ver com isso. De você, na prática, a lei da atração é o nosso subconsciente que trabalha direcionado para algo que nós estamos mostrando para o nosso subconsciente que é possível de ser feito. Nada mais é do que você colocar crenças positivas relacionadas ao resultado que você está projetando. E, naturalmente, nosso subconsciente é muito mais inteligente que o nosso consciente, né? Nosso subconsciente percebe coisas que nós não percebemos conscientemente. E no dia que você entender como é que ele funciona, você vai perceber que se você linkar o teu lado racional, conseguir colocar ele em forma de imagem, sentimento e emoção ligado lá dentro do teu subconsciente como uma verdade, você vai perceber que as coisas vão começar a acontecer muito mais rápido. Independente se você concorda ou não concorda com a lei da atração, isso não tem nada a ver especificamente com isso. Se você acredita nisso, beleza, show, vai funcionar para você. Se você acredita que isso é só ciência, isso é só o nosso cérebro trabalhando para aquilo que ele foi concebido, também vai funcionar para você da mesma forma. O que importa é você achar o seu jeito de fazer isso trabalhar a teu favor. O fato é, isso importa. Isso pode impedir você de construir resultado financeiro ou pode fazer com que você construa o teu resultado financeiro mais rápido. Então, são os três pilares. Você entender a parte técnica sobre dinheiro, você entender os teus comportamentos e você ligar as emoções certas para que o teu subconsciente trabalhe também ao teu favor na construção desse resultado. O dia que você fizer esses três pilares andar para a mesma direção, vai começar a funcionar melhor a tua vida financeira. A maioria de nós ela está pensando em 1 milhão, as nossas crenças estão dizendo que o dinheiro é sujo, que o dinheiro faz mal, que o dinheiro é do mal, que para ganhar dinheiro eu preciso trabalhar duro o dia inteiro, e aí toda vez que vem uma oportunidade de fazer mais dinheiro, que na tua cabeça é mais fácil, você nega isso, você joga para longe de você. Isso é as tuas emoções trabalhando para cá e a tua razão trabalhando para lá. Se você não alinhar essas duas coisas, você não vai conseguir construir o teu resultado. Você precisa ter equilíbrio na tua vida.
Denilson, a gente tem 4 minutinhos aí para. Eita! O tempo foi assim hoje, ó. Nós vamos ter que chamar o Denilson de volta aqui para ele nos falar mais, porque é muito, 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 muito bom te ouvir falar. Tu fala de uma forma, eu sou super tua fã do teu trabalho, tu fala de uma forma tão leve, tão simples, que é uma das coisas que eu defendo muito, sabe, Denilson? Porque assim, tem tanta gente falando de mentalidade do dinheiro, pensando lá na frente, enquanto a base ainda não está sólida, enquanto conceitos Uhum. muito simples ainda não estão concebidos. Então é muito bom quando a gente pega uma pessoa assim para debater, para fazer um papo leve e que as pessoas entendem efetivamente essa dinâmica. E tu fala isso com uma forma muito, muito legal de escutar, só super bem, tá? Eu gostaria de deixar um convite para o pessoal, antes que a live aqui, antes de eu deixar o Denilson encerrar também, que amanhã às 10h15 da manhã, eu vou estar participando do Papo de Saia da Gramado News. No dia do meu aniversário, amanhã, a Ju está fazendo 33 anos. Fui convidada aí para falar um pouquinho sobre finanças no programa da Cris Petri. Adoro a Gramado News, sou participante da rádio também já há bastante tempo. Assim como o pessoal pode também acompanhar finanças toda terça-feira no Jornal Amorim, da cidade de Sombrio. Também eu tenho um programa semanal com eles lá, onde a gente faz esse bate-papo aí. E, claro, toda quinta-feira, aqui na nossa live, para falar um pouquinho sobre educação e gestão financeira, coisas que ninguém te conta. Toda quinta-feira tem um convidado super especial, como o Denilson hoje. Então, vou deixar tu encerrar aí pra gente. Já te deixo de antemão, assim, a minha gratidão novamente de dizer que foi muito, muito bacana o papo de hoje. E tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aí vai levar as tuas dicas, as nossas dicas aí para a sua vida. E, pessoal, vocês que não seguem o Denilson, acompanhem eles na rede social, ele já vai passar para vocês aí os contatos e o nosso presente de quem está assistindo até o final. Legal, o Ronaldo está dizendo que o dinheiro é cheiroso, isso aí. Precisamos usar todos os fatores a nosso favor e esse é um deles, né? Bem, a gente conversou um pouco ali sobre o processo de você assumir a responsabilidade sobre a tua vida financeira e o primeiro passo para isso é você determinar a vida que você quer viver. Isso no meu processo eu chamo de definição do padrão de vida e eu tenho uma ferramenta que eu ensino como fazer isso, que é uma ferramenta em Excel bem simples para você colocar da sua maneira lá, você personaliza ela. Eu tenho uma videoaula ensinando você a fazer isso e eu tenho um e-book onde eu falo os conceitos que você precisa entender para poder definir o teu padrão de vida, a vida que você quer viver. Eu estou disponibilizando isso gratuitamente para você que está acompanhando aqui. Vai lá no direct Denilson Maurer, procura o Instagram Denilson Maurer, vai lá no direct e pede para o pessoal lá que a minha equipe vai mandar para você esse material. Você vai poder dar o teu primeiro passo, definir a vida que você quer viver e entender o quanto ela custa para você ter condição de construir todo o resto do teu planejamento financeiro utilizando de uma perspectiva um pouco diferente, em que você está definindo a vida que você quer ter e quanto ela custa. Gratidão, Julie, pela oportunidade de estar aqui. A gente está sempre disponível para estar falando sobre esse tema, sobre outros temas do mercado financeiro. Tem muita coisa para ser falado sobre educação financeira e é sempre bom poder estar levando essa informação para as pessoas e daqui a pouco podendo ajudar pessoas que estão precisando mudar alguma coisa na forma com que ela está se relacionando com o dinheiro. Então, gratidão pela oportunidade também de participar lá do livro e a gente fica aí sempre à disposição. Muito obrigada, obrigada ao pessoal que está nos assistindo e a gente se vemos durante a semana aí pelo Instagram, pelas nossas redes sociais e na quinta-feira que vem eu espero você aqui no Bate Horário 8h30 da noite. Minha gratidão, beijão! Beijo, até mais.